Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Amém. De manhã o povo estava melhor. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Abre lá em Efésios 1. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos do 3 ao 6. Glórias a ti, Deus. Aleluia. Obrigado. Glórias a ti, Jesus. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Quem achou diz, eu amo a Bíblia. Quem não achou diz, eu também. Não, você pode acompanhar ali no telão com a gente. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões. Antes da fundação do mundo, Deus os escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, para ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 4 ali novamente. Antes da fundação do mundo, Deus os escolheu nele. Diante dele, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que nele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Pode tomar seu lugar e fechar teus olhos por mais um instante. Amado Deus, Espírito, fala conosco, ministra nos nossos corações, Deus, e me usa conforme a sua vontade, em nome. Glória a Deus. Então, hoje nós estamos no culto de missões, como o pastor Mike falou, e Deus quer ministrar algo no nosso coração, amém? E não tem como nós falarmos de missões, não tem como nós entendermos as nossas missões, né? A gente vem falando aí nos últimos domingos, no culto de missões, né, que todos nós somos missionários, que todos nós temos uma missão, que Deus está nos chamando para uma missão, mas para que nós venhamos entender qual é a nossa missão, para que Deus está nos despertando para isso, nós precisamos entender um pouco sobre nessa noite, amém? E quando Deus estava preparando essa mensagem no meu coração, Ele com certeza acontece na sua, se você tiver criança, estabanada, como eu. Né? A Rebeca, ela está aprendendo a comer sozinha, beber as coisas sozinha. A gente tem um problema. Que todo dia, em toda a refeição, um desabafo de mãe, toda a refeição, ela derruba o suco dela, porque ela está aprendendo ainda. Uma hora porque ela está distraída, ela bate, uma hora porque ela está ali, vai pegar o... Mas quando ela faz isso, ela faz sem querer. Ela está aprendendo, né? Ela faz sem querer. Não é porque ela deseja fazer aquilo. Mas, em alguns momentos, ela faz porque ela quer. Ela pega o copo assim, quem tem filho de 2 anos vai entender, e ela faz assim. E fica vendo o suco cair do copo assim na mesa, né? Com algum propósito, ela está aprendendo, né? Aí, quando ela faz isso, ela faz de propósito, né? Minha mãe, pelo menos, falava assim, Daniele, você fez isso de propósito, né? Ou, quando acontecia, que eu fazia sem querer, porque, como eu falei, eu sou bem estabanada, né? Minha mãe falava por diversas vezes, tudo bem, filha, foi sem querer, né?
E quando a gente fala que foi sem querer, é porque não tem intenção, né? Foi lá, aconteceu. Enfim, foi um deslize, um equívoco, né? Como no caso da Rebeca, ela ainda está aprendendo. Mas, às vezes, nós fazemos coisas de propósito. Nós temos uma intenção quando nós fazemos aquilo. Há uma mente que planejou aquilo antes daquilo acontecer, né? Quando nós nascemos, Deus olhou lá, né? Os céus olhou para o que Deus estava criando, que era eu e você, e Ele falou assim: foi de propósito. Quando Deus nos criou, quando nós viemos ao mundo, quando ocorreu o nosso nascimento, foi intencional. Havia uma mente por trás do nosso nascimento. Havia um planejamento, havia uma intenção. Deus nos fez de forma intencional. Parece uma mensagem motivacional, mas não é. Não é um coach, né? Mas a verdade é que Deus ele tinha uma intenção quando Ele nos criou. A palavra de Deus nos diz isso. Todos nós viemos na Terra com um objetivo e com um propósito. E por isso que as pessoas vivem por aí tentando buscar o sentido da vida. Não é isso que as pessoas andam procurando? Qual é o sentido? Né? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Porque quando Deus nos fez, Ele nos fez realmente de uma forma intencional. Há uma resposta na Terra com um propósito e com um objetivo. Não importa se aqui na Terra nós não fomos programados. Não importa se a gravidez ocorreu de forma equivocada. Deus, Ele tinha planejado, nos deu. O tema da mensagem de hoje é uma vida com propósito. E dentro aqui do texto que a gente leu, Deus quer nos mostrar algumas verdades a respeito. Nós estamos aqui, por que nós fomos criados, por que Ele nos criou. Tem um propósito para isso. E é isso que Deus quer mostrar, e é isso que Deus está mostrando através desse texto que a gente leu aqui. Essa carta aos Efésios, se a gente continuar descrevendo ali várias intenções de Deus a nosso respeito. Ele vai falar por que Deus nos trouxe, por que Jesus veio à Terra, e qual era a intenção e o plano de Deus a respeito de tudo isso. Então, eu queria te desafiar, se você ainda não leu Efésios, não fiz essa pergunta de manhã e vou fazer hoje, quem já leu o livro de Efésios? Olha! Leia ele. Leia mais uma vez. A serem revelados aqui por meio dessa carta. Mas hoje nós vamos ver aqui pelo menos 4 verdades que Deus está dizendo aqui a nós com aquilo que Deus nos criou para ser. E lá no versículo 4 diz assim, vamos lá comigo, fica com a tua Bíblia aberta. Antes da fundação do mundo, Deus os escolheu antes da criação do mundo. Nós não somos obra do acaso. Deus nos planejou. Nós precisamos ter essa verdade enraizada no nosso coração. Lá em Jeremias, no capítulo 1, vai falar lá que antes que os meus ossos havia planejado, o Senhor já havia esperado por mim. Deus nos espera antes mesmo de nós sermos formados. Nós não somos do acaso. Deus tinha um objetivo e um plano quando Ele nos trouxe aqui nessa terra. Então, que essa verdade seja cravada no seu coração nessa noite. Às vezes a gente... Eu fui um deslize da minha mãe, do meu pai. Não era para mim nascer, né? Ou às vezes quando a gente é adolescente, geralmente a gente fala essa frase: eu não pedi para nascer. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele sonhou e planejou com cada um de nós. E agora, como uma boca de Deus para a vida desse teu irmão aí, você vai olhar bem no fundo dos olhos dele. Olhe lá que você vai ser a voz do Senhor para esse coração nessa noite. E você vai dizer:
Deus te escolheu antes da criação do mundo. Amém? E às vezes falar essa frase para você é tranquilo, porque você, tudo bem, eu sou resolvido com relação a isso. Mas para muitos isso é uma verdade que precisa ser dita. Deus desejou com a nossa chegada aqui nesse mundo. Amém? A segunda verdade é que e irrepreensíveis diante dele. Ainda ali no versículo 4 vai falar assim: Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos escolheu, né, como a gente viu ali, antes da fundação do mundo. Para quê? Para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Esse é o desejo do coração de Deus. E o que quer dizer santo aqui? Quer dizer que Deus nos atraiu, nos chamou para que nós sejamos separados do mundo, do pecado, pertencentes a Deus. Que nós vivêssemos em exclusividade para o Senhor. O desejo do coração de Deus é que onde nós, quando tinha lá Adão e Eva, né? E eles estavam lá vivendo em comunhão e intimidade com Deus. Deus deseja que nós estejamos perto dele, que nós tenhamos comunhão e intimidade com ele todos os dias, livres do pecado, livre do mundo, mas cada vez mais perto do Senhor e aperfeiçoados nele. Porque quando ele fala aqui, santos e irrepreensíveis, irrepreensível quer dizer sem falhas, perfeito. E sabe quando eu procurei ele no dicionário, fala que é digno. Mas nós não somos dignos. Mas por meio de Jesus, que morreu na cruz e pagou um preço por nós, ele nos fez dignos, justificados, purificados, santificados pelo nosso Senhor Jesus. Ele nos deu esse direito de nos tornarmos estarmos cada vez mais próximos de Deus, tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor, santos e irrepreensíveis. Sabe o que Deus olha quando Ele nos vê? Quando Ele olha para nós, Ele não vê o pecado e a falha e quem realmente nós somos. Mas Ele olha para nós e Ele vê Jesus. Irrepreensível, livre de pecados, que tomou o nosso lugar na cruz para que hoje nós tivéssemos esse direito de se tornarmos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. É esse o desejo do coração de Deus. Ele nos atraiu, Ele nos escolheu para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle. Para que quanto mais nós estivéssemos em santidade e estivéssemos em aproximação a Ele, nós tornássemos mais parecidos com Ele e santos como Ele é. É isso que a palavra de Deus diz. Sejam santos como eu, o Senhor, sou santo. Esse é o desejo do coração de Deus. Que nós sejamos santos como Ele é. Que nós, a cada dia que nós nos aproximamos em intimidade com Ele, nós venhamos nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Porque quanto mais nós convivemos com alguém, mais parecidos com Ele, com essa pessoa a gente fica. Quanto mais eu convivo com o meu marido, já estamos aqui 10 anos juntos, mais parecido a gente fica. Coitado, ele vai ficar azedo igual. Ou eu vou ficar legal igual ele. Mas a gente vai nos tornando cada vez mais parecido com a pessoa que nós convivemos. Então, quanto mais nós convivemos com Deus, quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais parecidos com Ele nós somos. E a palavra de Deus diz que Ele é santo, que Ele é perfeito. Então,
Então, por meio de Jesus, por meio da intimidade com Deus, nós somos aperfeiçoados nele. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Terceira verdade que está ali no versículo 5. Deus nos deu uma identidade de filhos. No versículo 5 diz assim: nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, no propósito de sua vontade. Deus nos deu uma identidade por meio de Jesus. Sem identidade, nós não podemos viver o nosso propósito. Se nós não temos uma identidade, nós não entendemos por que nós estamos aqui. A nossa identidade, ela não pode estar baseada nos nossos títulos, nas nossas características, nas nossas personalidades. A nossa identidade precisa estar firmada em Jesus. E o que a Bíblia fala aqui? Que por meio de Jesus, Ele nos deu uma identidade de sim, lá no capítulo 1, que aquele que recebeu a Jesus, deu-lhe o direito de se tornar filhos de Deus. Por meio de Jesus, nós recebemos essa atenção. Isso aqui precisa estar muito claro na nossa vida. Se nós queremos entender a nossa vida, se nós queremos entender o que Deus tem para nós, nós precisamos entender a respeito da nossa identidade. Nós precisamos entender que nós somos filhos do Senhor. Que por meio de Jesus, que se nós aceitamos a Ele, se nós recebemos Ele, de graça nós recebemos essa posição de filho. E não é filho, como está lá na tua identidade física lá. Ah, eu sou filha da Eva, eu sou filha, né? Não, é a identidade que Deus nos deu. Por isso que a nossa identidade não pode estar baseada naquilo que nós temos. Ah, quem é você? Ah, eu sou a mãe da... Ah, quem é você? Ah, eu sou a esposa do Mike. Não. A identidade tem que ser de filho de Deus. Sabe, ser filho de Deus é a posição... Então, qualquer outra coisa, qualquer outra característica, não é nada comparado àquilo que Deus nos deu, se tornarmos filhos de Deus. E quando nós entendemos isso, se nós... um título aqui ou não temos, se nós temos uma vida profissional bem-sucedida ou não temos, isso não importa, porque nós somos filhos. Deus nos deu de graça, gratuitamente. É isso que a palavra de Deus nos diz. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É isso. E ter isso como uma verdade. Nossas características, a nossa personalidade não pode definir a minha identidade. Ah, quem é você? Ah, eu sou chorona. Isso é uma verdade, mas não é uma identidade. Quem é você? Ah, eu sou aquele que briga com todo mundo mesmo. Que em mim ninguém pisa. Essa não pode ser a nossa identidade. Essa não é a nossa identidade. Não foi para isso que Deus nos atraiu e nos chamou e entregou o seu Filho na cruz, mas foi para que nós recebêssemos o direito de se tornarmos filhos de Deus. E sabe, quando nós entendemos isso, muitos problemas da nossa vida são resolvidos. Porque aí, se eu for pastora ou não for pastora, tudo bem, eu sou filha de Deus. Se eu tiver isso ou se eu não tiver isso, tudo bem, eu sou filha de Deus. Se Deus me abençoar com isso aqui, ou se não me abençoar, tudo bem,
eu já ganhei o maior tesouro que eu poderia ganhar. E é isso que nós temos isso posição. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz lá em João, no episódio que Jesus estava aqui na terra e que ele foi lavar os pés dos seus discípulos. E Jesus foi lá, pegou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos, e os discípulos falaram: não, Jesus, o Senhor não pode fazer isso. Porque quem lavava os pés naquela época era o servo do servo do servo. Era o menor da casa. Era aquele que estava lá só para lavar os pés. Porque essa era uma atividade, um serviço que ninguém queria fazer. Todo mundo estava andando lá na poeira, no deserto, suava o pé, grudava, é uma coisa maravilhosa que devia ser. E esse servo, ele só fazia isso, ele lavava os pés de quem chegava na casa. Não era uma atividade legal de fazer. E quando Jesus se coloca nessa posição, não, eu vou lavar os pés dos discípulos. Embora tantas outras lições que nós podemos aprender dessa história, essa história, esse momento que Jesus tem com seus discípulos, revela que Jesus sabia exatamente quem ele era, Filho de Deus. E se ele lavasse os pés, ou se alguém lavasse os pés dele, não importava, porque ele era Filho de Deus. Entende? Quando nós entendemos quem nós somos no Senhor, não importa o que nós somos, o que nós fazemos, ou o que nós deixamos, e a maior graça nós já temos. Nós somos filhos. Não, acho que você não está entendendo. Não importa a nossa posição, ou o que nós vamos fazer, ou deixarmos de fazer, nós somos filhos de Deus. E isso deve alegrar o nosso coração. E isso deve trazer paz para o nosso coração, independente do que nós estamos passando. Porque se nós somos filhos, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Se nós somos filhos, Ele vai cuidar de tudo para nós. Porque a minha filha não está preocupada, porque eu cuido dela. Ela não se preocupa, porque ela sabe que ela tem uma mãe, ela tem um pai, e alguém vai cuidar dela. Nós somos filhos, nós podemos descansar no Senhor, porque nós entendemos que Ele está cuidando de nós. A quarta verdade descrita nesse texto é que o nosso propósito, lá no versículo 6 diz: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amor. Que Deus tenha nos dado, ou seja, qual a finalidade que Deus nos trouxe aqui na terra. A base e o objetivo principal sempre vai ser glorificar a Deus. Se nós somos pais, temos uma profissão, é para glorificar a Deus. Se eu tenho alguma atividade aqui na igreja, é para glorificar a Deus. Se Ele nos deu vida e saúde, é para glorificar a Deus. Se nós estamos vivendo um milagre, é para glorificar a Deus. O fim sempre será para glorificar a Deus. Amém? E deseja que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Ele nos deu uma identidade de filho, para que o nome dele seja glorificado, para louvor e glória do seu nome. Deus nos criou para a glória dele, para o louvor dele, e nós entendemos isso é crucial para nós vivermos o nosso propósito, e então entendermos a nossa. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Glórias a ti, Deus. Aleluias.
Louvado seja o teu nome, Jesus. O Senhor quer alinhar o nosso coração com o coração dele. Quer alinhar as nossas intenções com as intenções do Senhor. Ele quer que nós venhamos entender o porquê que Ele tem nos atraído, porquê que Ele nos escolheu. O Senhor quer nos santificar, nos tornar irrepreensíveis. Ele quer que nós venhamos entender, no fim, nós possamos glorificar a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você falasse com o Senhor nessa noite. Talvez alguma dessas verdades aqui ainda não estavam claras no seu coração, mas nessa noite o Espírito Santo ele quer abrir o nosso entendimento. Ele quer nos convencer a respeito disso. Talvez você está entendendo agora que você precisa reconhecer esse Jesus como Senhor e Salvador, porque você quer se tornar filho de Deus. Porque você não quer mais só se ver como filho de Deus. Talvez você está aqui e Deus te atraiu aqui, porque você precisa entender essa verdade. Ou porque você precisa entender que tudo que Deus tem colocado nas suas mãos é para glorificar a Ele. Então eu queria que você permitisse que o Espírito Santo tocasse e ministrasse no seu coração. Que Deus falasse com você. Que os seus ouvidos estivessem atentos à voz de Deus. A respeito de tudo isso que nós ouvimos. O que precisa se tornar uma verdade no seu coração nessa noite? O que precisa se tornar uma verdade na sua vida aqui nessa noite? Porque Deus te fez com um propósito. E como Ele tem falado por várias noites aqui, Ele quer que nós venhamos ser esses missionários, cumprir essa missão. Para cada um, Deus deu uma missão, para cada um, Deus deu um chamado, para cada um, Deus escolheu para fazer algo para a glória dEle. Que nós venhamos buscar ser santos. Precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Oh, aleluias, aleluias. É urgente que nós precisamos entender que Deus está nos atraindo para glorificar a Ele. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, nas ruas ou aqui na igreja. Deus deseja que o nome dEle seja glorificado através da sua vida, através da está nos atraindo e nos chamando para essa missão.